Bem-vinda. Ela é toda linda, a gente já tirou foto também, não conseguimos conversar antes da pauta, mas a gente vai falar de um assunto importantíssimo, seríssimo, que é a doença de Hashimoto. E poucas pessoas sabem a respeito, né? Só normalmente quando vem um diagnóstico a pessoa se assusta. Então, ideal que você tenha informação. A doutora é a doutora Rosália Padovani, que é endocrinologista. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Vamos lá. A gente tem um vídeo para passar daqui a pouquinho para mostrar, né, como é que isso acontece, enfim, acomete a tireoide, mas até para o pessoal de casa entender. O que é, então, a doença? Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, Carol, com você. A tireoidite de Hashimoto, na verdade, ela é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É quando as nossas células de defesa começam a brigar com alguma coisa que é própria do nosso organismo, mas elas não reconhecem como sendo próprio. Então, como se fosse um vírus ou uma bactéria, o organismo, o sistema autoimune começa a reagir. Então, com a tireoide, ela é um dos principais alvos de doença autoimune, por isso a tireoidite Hashimoto é tão frequente. E é isso que acontece. A partir do momento que esse sistema imunológico começa a combater a tireoide vai ficando infeccionada, debilitada e vai diminuindo a produção de hormônios tireoidianos. Só que no início não tem muitos sintomas. Exatamente, esses sintomas começam a aparecer às vezes mais tarde. E no local da tireoide, normalmente não tem sintomas inflamatórios. Então, cronicamente, o paciente vai se sentindo mais debilitado, mais cansado, às vezes com sonolência, um pouco de edema, que é confundido com ganho de peso. E aí, por causa disso, às vezes ele acaba procurando médico. Então, por exemplo, se ele vai para uma consulta clínica, até para ser examinado e tal, se tem, enfim, algum nódulo, alguma coisa, não dá para perceber. Não, às vezes a alteração da tireoide é mínima. O ultrassom é capaz de detectar a glândula fica mais heterogênea, alguns sinais de que a doença autoimune está em atividade, mas na palpação é difícil você detectar que existe esse processo. Às vezes a glândula está um pouco mais diminuída, às vezes numa fase inicial está até um pouco aumentada, mas não dá para fazer o diagnóstico. É preciso dos exames laboratoriais. Também. Olha lá, então vamos mostrar para vocês, a gente tem um vídeo que ilustra um pouquinho disso que a gente está falando e mandem perguntas no @VocêBonitaTV. E aí, doutora? O que a gente observa? Aí é quando ela tem alteração, então. Exatamente. Aí vocês podem olhar, então, a tireoide, ela é controlada pela hipófise, que está localizada no centro do nosso cérebro. Ela manda estímulo para que a tireoide produza o hormônio, então, que são o T3 e o T4. E esses hormônios são capazes de controlar a velocidade com que o nosso metabolismo funciona. Então, eles agem em todo o metabolismo, no coração, em todas as células, e eles controlam, então, a velocidade com que tudo vai funcionar. O que me chamou a atenção, pesquisando um pouco, tal, é que, assim, pode aparecer numa fase da vida, assim, dos 30 aos 50 anos. Então, que não muitas vezes você tem uma vida normal até essa fase e, de repente, do nada, isso pode acontecer. Tem alguma predisposição? Tem algo que... Enfim, sim, se foi descoberto? A tireoidite de Hashimoto ela é mais frequente em mulheres ao redor de 60 anos. Né? Então, mulheres nessa faixa etária, a gente sempre tem que investigar, principalmente porque nessa faixa etária começam também os sintomas da menopausa e acabam se confundindo com esses sintomas da tireoide. Então, é sempre bom investigar. Além disso, na pós-gestação também é frequente. Lembrando que pacientes que tiveram câncer, outro tipo de câncer, se submeteram à radioterapia, também tem que investigar o hipotireoidismo. Então, essas são fatores de risco que a gente sempre deve prestar atenção. Então, quando a doença aparece, os sintomas, ou depois diagnosticada, eles são mais ligados aos mesmos sintomas de um hipotireoidismo. São, exatamente. A tireoidite de Hashimoto, ela leva a uma inflamação da glândula tireoidiana e, consequentemente, o hipotireoidismo. Então, são os sintomas e sinais do hipotireoidismo, que é quando a glândula ela para de funcionar devagarzinho ou agudamente e acaba diminuindo a produção dos hormônios tireoidianos. É uma forma de hipotireoidismo mais frequente, que é autoimune. Para controlar, é também 100% ligado à parte hormonal. Isso, então o controle deve ser feito com o hormônio tireoidiano, é muito fácil, basta que o médico calcule a dose, inicialmente a dose é calculada por quilo de peso e depois com um controle maior, com os exames de sangue, essa dose pode ser alterada e ajustada de acordo com o paciente. Mas o paciente tem que tomar provavelmente para o resto da vida, porque é uma doença crônica
e ele vai ter que tomar esse, na verdade não é um remédio, é um hormônio, e não pode ser confundido com o hormônio ovariano, que todo mundo tem medo, que pode aumentar o risco de trombose, aumentar o risco de câncer de mama. É outro tipo de hormônio, isso sempre me perguntam no consultório, mas eu vou tomar hormônio pro resto da vida? É o hormônio da tireoide. Tá. É o mesmo hormônio que a glândula produz, só que você vai ingerir. Não tem nada a ver com aquela história do bioidêntico ou do que é, enfim, sintético, que hoje as pessoas têm medo quando a gente fala de anticoncepcional, enfim. Não, que é não tem nada a ver com anticoncepcional. E precisa do remédio, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. A glândula, ela para de funcionar e esses hormônios, eles são vitais. Todas as células precisam, nosso organismo, ele depende desses hormônios. Então, eu digo que a tireoide, ela só produz esses dois hormônios, entretanto, sem eles a gente não vive. Então, a partir do momento que eles têm uma queda, existe uma queda na produção, a gente tem que repor. E quais são os exames que vão dar o diagnóstico, então, que não podem faltar? Então, os exames de sangue são TSH. Com o TSH, a gente já consegue fazer o diagnóstico na maioria das vezes. Tá. Aí, para saber exatamente a causa, a gente acaba pedindo T4 livre, às vezes T4, T3, dependendo da suspeita diagnóstica. E às vezes, normalmente a gente pede um ultrassom só para ter certeza. E aí no ultrassom, o ultrassonografista vai detalhar o tamanho da glândula, se ela está heterogênea ou não, e aí fecha o diagnóstico. Porque às vezes, doutora, a gente vai colocar perguntinhas do público e elas vêm meio pessoais muitas vezes. Eu acho que bacana, aproveitem para perguntar. Eu vou fazer minha pergunta já baseada então nessa que a gente vai fazer do público, tá? Na tela, olha lá. Quem escreveu pra gente. Solange, um beijo pra você. Ó, tem algum exame, então, específico para identificar a doença? E aí eu completo. Que era exatamente aí que eu queria chegar. O exame pode dar alguma alteração e, na verdade, a pessoa não ter nada? Sim, isso acontece? Pode acontecer. Só um detalhe dos exames que eu esqueci de falar anteriormente, os anticorpos, eles são essenciais para a gente fazer o diagnóstico da doença autoimune. Tá. Nem sempre ele está positivo, mas quando ele está positivo, ele confirma. Então, só falando sobre os exames. Então, o exame é o TSH e às vezes acontece de esse exame vir por algum motivo na hora de coleta, por armazenamento, então ele vem errado. Então, sempre é bom confirmar. Tá. Principalmente quando o paciente não tem sintoma. Então, o paciente assintomático veio com um TSH alterado, é importante a gente confirmar para ter certeza. Eu imaginei, porque diferente do paciente que procura ajuda quando nota alguma coisa errada, tem os check-ups e esses hormônios são algo de rotina que devem ser dosados. Quando a gente fala do T3, o T4, o TSH? Não são exames, a gente não deve pedir de rotina, somente quando o paciente realmente tem as tem queixas. Exatamente. Tem algum descontrole, assim, ou começa a ganhar peso. Sim, o ganho de peso, coitada da tireoide, porque todo mundo que Tudo começa é a ganhar dela, peso né? quer achar uma causa, e a tireoide sempre é uma opção nesses casos, né? Mas quando acontece da tireoide levar ao ganho de peso, esse ganho de peso ele é mínimo e normalmente é por inchaço. Tá. Então, o ganho de peso importante, dificilmente ele é atribuído a um problema da tireoide. Um ganho de gordura, enfim, Exatamente. Uma mudança metabólica. Isso não é causado pela tireoide. Tá aí. Tem mais perguntinha do público? Olha lá, daqui a pouquinho então. Sabe o que eu queria te perguntar também, doutor? Vamos colocar da Priscila então e já. Aí, Pri, beijo, obrigada. O que difere então a tireoide de Hashimoto com o hipotireoidismo? Não, na verdade é a mesma coisa. É que o hipotireoidismo tem várias causas que podem levar ao hipotireoidismo, conforme eu falei. Por exemplo, uma cirurgia tirou a tireoide por um câncer, por exemplo, você vai acabar ficando com hipotireoidismo. Uhum. A tireoidite de Hashimoto é uma causa imunológica que leva ao hipotireoidismo. Então, simplesmente é a causa levando ao hipotireoidismo. É uma delas, então. E no caso, autoimune. Agora, por exemplo, pessoas que já têm uma doença autoimune, tem mais chance? Tem mais chance. Então, sempre a gente, na anamnese, no consultório, pergunta, o paciente tem histórico de outras doenças autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus, por exemplo? Então, esses pacientes, quando você tem uma doença autoimune, você tem mais risco de ter outras doenças autoimunes. E a alimentação, nesse caso, pode, enfim... influenciar? E piorar? O que está relacionado à tireoide são os alimentos ricos em iodo. Então, antes havia várias áreas com carência de iodo. Isso era muito frequente. Não sei se você chegou a ver, Carol, algumas pessoas com aquela tireoide enorme, com bócio, que a gente chamava. Isso era provocado por deficiência de iodo. Isso era muito frequente. Porém, depois do programa de implantação, que o governo implantou, de colocar o iodo no sal de cozinha, essas áreas de carência diminuíram. E hoje a gente tem áreas com excesso de iodo. E a gente sabe que o excesso de iodo pode predispor essas doenças autoimunes e até alguns tipos de câncer. Olha, então tem que ser
o equilíbrio. No bom senso, no equilíbrio. Agora, por exemplo, quando falam da couve, do brócolis, de alguns alimentos, também tem que ter um cuidado? Cuidado não, esses alimentos, eles têm mais iodo, que são alimentos de cor verde escura, mas a gente teria que comer uma quantidade muito, muito grande para que isso causasse algum tipo de problema. E o ideal é não consumir cru ou isso também não tem relação? Não, para tireoide não. Não tem problema nenhum? Não. Tá aí. Dá tempo de mais uma... tá fazendo ainda? A gente vai esperar, eu vou deixar colocar mais um pouquinho. E eu queria entrar num assunto, que foi um assunto recente que a gente abordou aqui, da gravidez. Durante a gravidez, há uma chance maior de aparecer ou após a gravidez, o nascimento? Isso acontece mesmo, mas é após a gestação. Tá. O que acontece? Durante a gestação, o sistema imunológico ele fica meio latente. Por quê? Porque o bebê ele é um corpo estranho. Então, o sistema imunológico fica meio parado para que ele não brigue com o bebê. Tá. E o que acontece? Depois do parto, o sistema imunológico ele tem um rebote, ele volta a funcionar. Então, é nesse momento que as doenças autoimunes têm uma tendência maior de aparecer, como, por exemplo, a doença da tireoide, a tireoidite de Hashimoto. E fazer o controle certinho com o uso do medicamento adequado, a mulher pode continuar amamentando, tudo normal. Ah, sim. Se a mulher tiver o hipotireoidismo durante a gestação, ela vai usar o hormônio normalmente e depois ela pode amamentar sem problema nenhum. É importante só que ela tenha esse controle durante a gestação. Tá. Porque o hipotireoidismo materno, ele pode levar ao hipotireoidismo fetal, várias consequências, até pré-eclâmpsia, natimorto, parto prematuro. Então, é importante que a mãe seja acompanhada mensalmente pelo médico, porque durante a gestação a mãe acaba ganhando peso e também tem o bebê, então às vezes a necessidade de hormônio ela aumenta, então é importante esse controle mensal para que não haja nenhum problema. Nesse caso, a dosagem dos hormônios que você comentou é necessária, quando a gente está falando da gestação. Exatamente. Tem perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Sil, um beijo para você. Tireoidopatia, falei direitinho? Difusa, é grave? A tireoidopatia difusa, eu não sei exatamente o que ela está dizendo aí. Por exemplo, o Hashimoto, o sistema imunológico, ele briga com a tireoide como um todo. Então, acaba dando uma tireoidopatia difusa. Talvez o que ela esteja perguntando é sobre o Graves. Né? A doença de Graves, que ela é o bócio difuso tóxico, quando a glândula ela fica aumentada e ela acaba produzindo mais hormônio, que a gente chama de hipertireoidismo, no caso é o oposto do que a gente está falando. Talvez seja isso, né? E o que a gente chama, a forma mais frequente autoimune também, é chamada de doença de Graves. E muita gente, quando recebe o diagnóstico, por exemplo, de um ultrassom suspeito de doença de Graves, vem desesperada. Doutora, eu tenho uma doença muito grave. Na verdade, não é grave, é o Graves, que é uma forma de doença, a causa que leva ao hipertireoidismo, também autoimune. Então, ela começa com hipertireoidismo e depois se torna hipo ou não? Ela é sempre hipertireoidismo? Então, a fase final desse problema imunológico é o hipotireoidismo, Carol. Mas não dá para esperar a evolução normal disso, porque a paciente ficaria muitos anos em hipertireoidismo até que chegasse o hipotireoidismo. E durante todo esse tempo, ela ia ter todas as consequências do hipertireoidismo, com risco, inclusive, de vida. E acaba a qualidade total, né? Total. De vida. Então, é importante tratar. O que a gente fala e explica para os pacientes é que a gente retarda o hipotireoidismo quando a gente trata, porque alguns tratamentos, por exemplo, o iodo, vão levar ao hipotireoidismo mais precocemente. Mas aí acaba o problema, porque virou hipo, a gente repõe com o hormônio tireoidiano e o paciente fica bem. É aquilo que a pessoa precisa para o resto da vida, porém, ela, enquanto está tomando certinho os remédios, né, os hormônios, e repondo, ela não tem mais o hipo, né? Exatamente. Se eles estão equilibrados, é como se ela não tivesse. Porque as pessoas têm mania de comentar, não, eu tenho o hipo, tipo, tá tudo direitinho, já controlado, mas a pessoa ainda questiona que ela tem o hipo. Se tá controlado, não tem mais. Não tem mais. Né? É importante isso também. É muito importante. E aí você bola pra frente, gente, vida toca a vida. Exatamente. Né? Não fica presa nisso não, você já consertou o problema. Ó, tem perguntinha do público na tela. Obrigada, Jane, um beijo pra você. Fazer punção de nódulo, se for maligno, pode ir para o sangue? Nossa senhora, agora a gente mudou totalmente de assunto. Mudou totalmente de... mas tudo bem, vamos lá, vamos falar de nódulo. Então, assim, o que eu sempre explico para os pacientes é que a função tireoidiana, ela independe da estrutura tireoidiana. Então, às vezes a gente tem um distúrbio na função, que leva ao hipo ou hipertireoidismo, e às vezes a gente tem uma alteração na estrutura da célula, por exemplo, um nódulo tireoidiano. Esse nódulo, ele precisa ser investigado com ultrassom,
E ele só vai ser recomendada a punção caso ele tenha características suspeitas de malignidade. Então, pelo ultrassom, é estabelecida uma classificação, que a gente chama de classificação de Bethesda, e dependendo do resultado, a gente vai indicar ou não a punção. A punção é feita no local do nódulo, não corre risco de espalhar, e ela simplesmente vai dar um diagnóstico de benignidade ou malignidade. E, às vezes, infelizmente, o diagnóstico é suspeito para malignidade, e aí o paciente acaba tendo que fazer um teste molecular ou indo para a cirurgia sem saber exatamente o diagnóstico. Mas não espalha, pode ficar tranquila fazer o exame. Não espalha e não dói muito também, viu, Carol? Porque uma dúvida muito frequente é nossa, mas não vou tomar nem anestesia para fazer a punção, né? Não, porque a punção, ela é igual uma anestesia. Então, se você fosse tomar anestesia, você tomaria 2 picadas. Entendi. Então, você faz... Tome uma só. Tome uma só e pronto, resolve o problema. Doutora, eu vou deixar uma perguntinha para você, que é a seguinte. O emagrecimento ali, de repente, brusco, em excesso, assim, pode estar ligado a hipertiroidismo? Deixei uma perguntinha falando de emagrecimento, né, que é justamente o contrário, então, do que a gente estava falando aí até da doença de Hashimoto. Quando a pessoa começa a emagrecer, doutora, pode estar ligada a hipertiroidismo, que é o inverso? Sim, é um dos principais sintomas do hipertiroidismo, porque o hipertiroidismo é uma doença que consome o paciente. Então, a tireoide produz muito hormônio, esses hormônios acabam acelerando o metabolismo como um todo, levando a taquicardia, emagrecimento, insônia, irritabilidade, às vezes até psicose, sinais de psicose. E aí são, normalmente, nesses casos, o paciente está bem consumido e ele acaba procurando ajuda por causa disso. Então, sempre que um paciente tem emagrecimento rápido, tem que pensar em hipertireoidismo. Porque o não saudável não é bem-vindo. E aí eu aproveito para te perguntar se realmente é verdade que hoje, que coisa, né? Infelizmente, alguns indicam tratamentos como esse para emagrecer o paciente. Isso é verdade, infelizmente, Carol. Isso está sendo um grande problema, a nossa sociedade está bem em cima, a sociedade de endocrinologia é bem em cima disso, porque algumas fórmulas e alguns suplementos têm o T3, que é o hormônio tiroidiano, né? E os pacientes acabam tomando sem nem sequer saber que tem isso na formulação e no suplemento e acabam tendo consequências disso. Como, por exemplo, taquicardia, arritmia, que pode levar, inclusive, a óbito. Sem contar, por exemplo, osteoporose, né? O hipertireoidismo ele pode levar à perda de massa óssea e osteoporose a longo prazo. Então, é importante sempre ler no rótulo o que contém naquilo que você está tomando. Muitas pessoas compram por internet o produto, acabam tomando sem verificar, sem sequer saber o que contém dentro daquelas cápsulas. Então, é por isso que é importante saber o que você está consumindo. E, gente, por favor, médico sério, né? A gente sabe quando não é sério, né? Poxa vida, então... Imagina, tem que fazer tudo direitinho, não adianta, né? Não é milagre, né, doutora? E vai utilizar por um tempo, depois um dia vai parar. O efeito é bem pior. Volta tudo. E porque a tireoide ficou recebendo ali tanta coisa que ela não precisava, de repente, em algum momento, você vai parar de tomar e aí sim você vai ter o problema real. Não só da tireoide, como o rebote do ganho de peso, porque aquele metabolismo que estava hiperacelerado volta no que era antes, né? Você não se reeducou, não mudou sua vida, não começou a fazer atividade física, você vai ganhar peso tudo de novo. Tá aí. E tem mais perguntinha pra você, olha lá. Belo papo, hein? Na tela. Obrigada, Lídia, um beijo. Quais são os sintomas, então, do hipotiroidismo? Então, conforme eu falei, o hipotireoidismo ele dá cansaço, ele dá sonolência, fadiga, às vezes dor no corpo, o ganho de peso que é pequeno, mas é mais por inchaço. Às vezes causa até um pouco de alteração menstrual, o paciente acaba tendo o que a gente chama de menorragia, ele perde muito sangue durante a menstruação. Então, isso é um sinal também de hipotireoidismo. O rosto, existe um acúmulo de glicosaminoglicano nos tecidos, então o paciente fica parece todo edemaciado. Então, quando a gente bate o olho, a gente já percebe que o paciente tem alguma alteração de pele e às vezes é provocada por isso. Outra coisa importante é queda de cabelo e unhas quebradiças, que podem ser um sinal importante de hipotireoidismo. Também tá ligado. E quando assim, eu vou colocar a pergunta do público, daqui a pouco eu faço a minha. Olha lá, tem um monte do público na tela. É muito bom aprender, né, gente? Adriana, um beijo, obrigada. Tem hipotiroidismo. Meu bebê pode nascer com hipotiroidismo também. Quais os cuidados que preciso ter na gestação? Ah lá, tinha certeza que ia rolar. Isso que eu te perguntei. E aí? Então, o importante é que você faça o tratamento adequado, tomando o hormônio durante a gestação, fazendo os controles mensais. E em relação ao hipotireoidismo, existe uma maior predisposição dele ter sim o hipotireoidismo, mas isso vai ser verificado com o teste do pezinho.
que vai ser feito na maternidade. Então, caso ele tenha, ele vai ser tratado também. Existe alguns tipos de hipotireoidismo que a gente chama de hipotireoidismo congênito, então, que o teste do pezinho ele faz o diagnóstico, e ele, não necessariamente no nascimento, mas ao decorrer da vida, ele pode vir a ter o hipotireoidismo por uma predisposição genética, mas aí é muito fácil de tratar, é só prestar atenção aos sintomas, se ele tiver durante a vida, procurar um especialista. Doutora, deixa eu te perguntar, eu acho que isso é interessante pelo seguinte, as pessoas buscam ajuda, têm o diagnóstico, vão precisar do hormônio para regular e voltar à qualidade de vida e tudo zerar, vamos dizer assim. Quanto tempo leva para esse organismo entender que ele está repondo? É algo imediato ou até encontrar a dose certa para o paciente? É algo que leva um tempo e necessita de uma paciência do paciente? Porque as pessoas são muito ansiosas, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Então, assim como a gente falou há pouco, sei lá, da dor de garganta, da ansiedade, que você quer tratar o seu filho e que você quer ficar bem, há uma ansiedade também em controlar o caso e tudo voltar ao normal na vida. Exatamente. Né? Então, tem que ter um pouquinho de paciência ou é algo bem rápido? Não, tem que ter, Carol. Olha, a partir do momento que é feito o diagnóstico e o paciente começa a tomar o hormônio, só depois de um mês é que laboratorialmente a gente vai conseguir detectar realmente o que está acontecendo com aquela dosagem que a gente deu. Tá. Não adianta colher exame antes, não adianta retornar antes. Ao longo desse um mês, o paciente vai tendo uma melhora gradativa. Tá. Depois de um mês, a gente repete o exame. Se for preciso, ajusta mais um pouquinho a dose e aí sim, provavelmente a gente já deve estar chegando na dose correta, acertando a dose e o paciente vai se sentir bem. Não demora muito, é questão de 1, 2 meses no máximo para a gente acertar a dose, mas precisa desse um mês pelo menos, toda vez que a gente altera a dose para ver realmente o resultado daquela dose que a gente mexeu. E é importante que o paciente chegue contando como é que ele está se sentindo, né? Tipo um feedback mesmo. Exatamente. Melhorou isso, anotar muitas vezes pode facilitar, Sim, né? Às vezes é importante que ele traga, né, um histórico do que aconteceu durante esse mês, para a gente poder saber e poder ajudar. Porque às vezes existe o problema da tireoide, mas tem outra coisa também por trás, outra doença por trás. Então é importante que ele traga todos os sintomas. Tá aí, gente, tem que ter paciência. Vamos fechar com mais uma perguntinha do público. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Silvia, um beijo. Se eu tenho problema na hipófise, tenho risco de ter problema de tireoide? Depende do problema que você tem na hipófise. A hipófise, então, conforme eu falei no início, ela é uma glândulazinha que fica no centro da nossa cabeça e ela produz o estímulo que vai levar a tireoide a produzir os hormônios. Esse estímulo é via TSH, hormônio tireoestimulante. Tá. Então, ele vai até a tireoide, estimula a tireoide produz os hormônios. Então, existem algumas formas de hipotireoidismo chamada de hipotireoidismo central ou hipotireoidismo secundário, que o problema não é na tireoide, e sim na hipófise. Tá. A hipófise, por algum motivo, por alguma causa, às vezes tumores ou hipofisite, enfim, acabam diminuindo esse estímulo que vai para a tireoide e a tireoide acaba deixando de funcionar. Nesse caso, você tem que repor o hormônio tireoidiano, mas é importante tratar a causa que está levando a isso. Descobrir, então, e também com exames para chegar, é uma investigação. É uma investigação. Quando a gente detecta que o hipotireoidismo é secundário, então a gente vai procurar na hipófise o que está acontecendo. E às vezes não só o hormônio tireoidiano, mas outros hormônios que a hipófise controla também, o paciente precisa repor. Tá aí. Doutora, muito obrigada. Que Obrigada aula, a você. uma delícia ouvir suas explicações. Procure sempre ajuda, faça direitinho os exames, tenha paciência. Infelizmente, a gente tem que ter paciência, não tem jeito. Cada vez mais a gente descobre que para tudo a gente tem que ter paciência. Mas o mais importante é que você está bem informada. Então, certamente a ajuda vai ser bem-vinda e vai ficar tudo no controle. Eu sei que chegaram muitas perguntas, sempre quando a gente fala desse assunto realmente bomba. E que bom que podemos ajudar aí com as suas explicações. Quem quiser saber mais, eu vou passar para vocês um site, tá? Um site da doutora, para quem quiser ter como fonte de pesquisa ou entrar em contato com ela. É o Rosália, tudo junto, Padovani. Rosália Padovani, tudo junto.com.br. Você já encontra todo o trabalho. É Rosália Padovani, Isso. Aqui é o e-mail. Ah, tá, o e-mail. E esse aqui, então não é o site. O site é o site está aqui também. Isso, e o e-mail, então assim, quem quiser mandar e-mail é no @yahoo. E quem acessar o site, rosaliapadovani.com.br para encontrar o trabalho. Obrigada, volte sempre, a você, uma delícia de papo. Obrigada.